Queridos, uma alegria estar com os amados, amada igreja, e poder compartilhar este tema tão maravilhoso como esse que nós abordaremos nesta manhã. Queria começar exatamente falando sobre a APMT e a nossa Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. A nossa missão enquanto a APMT, que é uma autarquia da IPB, uma agência missionária denominacional, ela tem como missão exatamente proclamar o Evangelho do Reino, fazendo discípulos de Jesus no poder do Espírito Santo para a glória de Deus. Queridos, esses são alguns dados hoje da nossa APMT. 321 missionários espalhados em 43 países, desses 116 são pastores missionários no campo. 27 solteiras, 3 solteiros. Quando nós olhamos esses dados, a gente nem imagina que nós hoje temos quase que 200 missionários em fila, se preparando para entrar também na APMT. Hoje nós estamos em todos esses países espalhados pelo mundo. A APMT trabalha com culturas fora do Brasil, mas também dentro do Brasil. Se o seu direcionamento é para trabalhar com indígenas, quilombolas, refugiados, ciganos, imigrantes, você é chamado para fazer parte da nossa Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, seja no Brasil, fora do Brasil. Nós temos esse plano, enquanto a APMT, atingir ainda estes pontos na África, na Ásia, no leste europeu, atingirmos esses blocos étnicos. E se você quer ser missionário, eu quero dizer para você que são 4 etapas. Você se oferece numa primeira entrevista na APMT para ela conhecer você, e então você vai ter que cumprir vários pré-requisitos. Um deles é exatamente o CFM, que é o curso para a formação missiológica da APMT, com várias disciplinas para preparar o missionário que quer trabalhar numa outra cultura. Depois que você cumpre vários pré-requisitos, você tem uma segunda entrevista, novamente na APMT, onde você será direcionado para o campo, apoiado pela sua igreja local, enviado pela sua igreja local. Como eu disse, o curso do CFM, e nós já fizemos aqui na Nacional o G1000, que também é um curso que desenvolve divulgadores da APMT. Tivemos há uns 2 anos aqui presentes nesta igreja, vários de vocês e também outros de várias igrejas presbiterianas, com a intenção de se tornar um divulgador. Então o G1000 é uma preparação para divulgadores da APMT. Desculpa, Comil. G1000 é da Missão Além. Estou tão envolvido com a Missão Além que saiu o G1000 aqui o tempo todo. Mas aproveito e falo deles também. A Missão Além, ela está agora, neste momento, terminando um período de retiro e se preparando para a Assembleia da Missão Além. Queridos, vamos orar também pelos missionários que na Missão Além são preparados para serem tradutores da Bíblia. Recursos, eu quero convidar você a visitar o nosso site da APMT, para que você conheça todo esse material que hoje é fornecido no site. Muitas informações de cada uma das nossas famílias
missionárias. Ore, envie, seja enviado. Ore, envie e, por que não, se coloque à disposição. Se você tem sido direcionado pelo Senhor, quem sabe aqui nesta manhã nós teremos muitos de nós desejosos de serem enviados por esta igreja, por meio da APMT, para um campo missionário transcultural. Amém, queridos? Eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Antes de iniciarmos a mensagem, gostaria de perguntar se há aqui entre nós esta manhã alguém do Acre. Temos acreanos entre nós? Ninguém. Então eu estou aqui nesta manhã para dizer para você que o Acre existe. E não tem dinossauro lá, hein? E exatamente sabendo que eu sou do Acre, o nosso missionário Bira, o nosso único missionário indígena da nossa APMT, ele que é um missionário culina do Acre, ele tinha um sonho que ardia o coração, que era distribuir o Novo Testamento em várias aldeias pelo Acre. E sabendo que eu era do Acre, ele me convidou, um presente para o meu ministério. E lá com o Bira, nós fizemos uma viagem de carro, de barco. Queridos, visitamos várias aldeias e um dos momentos assim mais emocionantes é ver o Bira do outro lado do rio, falando na língua culina, e aqueles indígenas na aldeia sem saber quem era aquele que falava a língua deles. E de repente eles mandavam um barquinho nos pegar, nós íamos até a aldeia, ele com os Novos Testamentos na língua culina em mãos, perguntava quem sabia ali escrever, ler na própria língua. Sempre havia uns 2 ou 3, ele entregava, explicava o que era aquilo, era o livro de Deus, e convidava aquelas pessoas a lerem a Bíblia, a lerem o Novo Testamento para o seu povo. Queridos, nós visitamos várias aldeias, não que o Acre seja grande, mas se você pega o mapa, metade do estado do Acre nós visitamos. O grande sonho do Bira, na verdade, era ir até a aldeia onde ele foi criado. Só que naquela época do ano era impossível chegarmos lá de carro ou de barco, somente de helicóptero. E nós estávamos exatamente na luta, na batalha de levantarmos uma oferta financeira que pudesse tornar esse sonho uma realidade. Ir daquela aldeia que é a aldeia mais distante do povo do Bira. Mas não conseguíamos levantar o sustento financeiro, embora a missão que nos levaria de helicóptero era uma missão evangélica, mas era preciso dinheiro para o combustível. E então, numa madrugada, da SAF Hora de Madrugada, não sei quantos de vocês participaram, eu participei esta semana agora, que passou, do SAF Hora de Madrugada. Num desses cultos de madrugada, o Bira foi convidado, e ao final perguntaram para ele: mas Bira, o que é que você precisa para concluir essa viagem? Qual é o valor que você precisa? E o Bira, sem muita fé, como muitas vezes acontece comigo, com você, ele disse por dizer o valor. Queridos, não era R$500, R$1.000, R$5.000. Você já pode estar imaginando aí o valor elevado para essa viagem ser concluída. Terminou a reunião, 15 minutos depois,
a presidente da SAF do Brasil retorna para o Bira dizendo: Bira, pode arrumar as malas. Acabamos de receber uma oferta. Queridos, isso permitiu que a gente saísse de Cruzeiro do Sul até a aldeia dele, 1h30 de viagem de helicóptero, até que chegássemos lá. E fizemos o trabalho, distribuímos a Bíblia, pregamos, passamos alguns dias ali, retornamos. Quando retornamos, só então o piloto disse para mim e para o Bira, quando o helicóptero pousou em Cruzeiro do Sul, ele disse: olha, esta viagem, por esse trecho que fizemos, eu nunca mais farei de novo. Ele não quis dizer nada para não assustar a gente, esperou ver se a gente voltava vivo. Mas a questão é que, na verdade, quando você vai viajando de helicóptero, ele estava o tempo todo anotando no GPS, e ele percebeu que não tinha clareira nenhuma aberta. Se acontecesse alguma pane no helicóptero, você precisa de um espaço aberto para pouso de emergência, e só mata, selva. E ele esperou então que nós voltássemos. Olha, da próxima vez é preferível que a gente pegue o caminho mais longo, mas que eu sei que tem clareira, tem lugar onde pousar o helicóptero de emergência. 4 dias depois que nós pousamos o helicóptero, houve uma tempestade em Cruzeiro do Sul, o hangar do aeroporto desabou e o helicóptero foi totalmente destruído. Perda total. Se nós estivéssemos na aldeia e essa tempestade tivesse ocorrido, nós não conseguiríamos sair da aldeia. Se nós estivéssemos voando no céu e essa tempestade, de repente, repentinamente, nos pegasse, você já pode imaginar aí o que teria acontecido. Queridos, o Bira é um missionário indígena, e eu quero compartilhar com vocês nesta manhã exatamente sobre este tema. Qual é a igreja que o missionário precisa? O que missionários como Bira, como tantos outros, precisam? De uma igreja local que realmente se envolva com o seu ministério. E eu vim nesta manhã falar com vocês sobre isso a partir deste texto que leremos de Paulo. Quero fazer algo diferente. Nós estamos numa escola bíblica dominical, então à medida que eu for lendo o texto, eu vou comentando. Mas eu quero te dar um contexto do que está acontecendo na segunda carta de Paulo à igreja em Corinto. É uma igreja que Paulo amava. Era uma igreja que Paulo investira anos, dedicação, amor, suor, sangue. Paulo plantara aquela igreja, se dedicara a ela, mas há muito tempo, esta igreja lhe tinha virado as costas. Aquela igreja, a igreja em Corinto, era uma igreja que estava preferindo falsos mestres, falsos pastores, falsos apóstolos, homens da prosperidade, homens que enriqueciam à custa do evangelho. Esta igreja virava as costas para aquele missionário pobre, sem recursos, sem títulos. Quem era Paulo? Eu quero é seguir o outro, aquele pastor, aquele exemplo de prosperidade. Queridos, pode imaginar o que isso dói no coração de Paulo, como isso sangra o coração de Paulo. Os estudiosos da carta, e você lembra bem disso, na sua primeira carta, a carta à igreja em Corinto, a gente percebe como essa igreja está dividida, uma igreja faccionada, uma igreja que Paulo precisa escrever já a sua primeira carta, para trazer essa igreja à unidade, e já de volta ao ministério dele. Mas era uma igreja que se perdia.
Queridos, mas aquela primeira carta, pouco ou quase nada serviu. Ele então precisa fazer uma viagem até essa igreja. Os estudiosos chamam isso de a visita dolorosa. Imagine, pouco sabemos sobre essa visita, mas foi traumática, tanto para Paulo quanto para a igreja. Uma visita dolorosa, onde ele teve que falar diante da igreja, chamar a igreja de volta, exortá-la, mostrar que a igreja estava indo para um caminho errado, equivocado. Mas, queridos, pouco ou quase nada adiantou esta visita também àquela igreja, a igreja que Paulo amava. Ele então escreve uma segunda carta, que não é esta que nós temos na Bíblia, chamada de segunda carta aos Coríntios. Ele escreve uma segunda carta. Esta segunda carta, os estudiosos percebem que ela se perdeu na história. Deus tem os seus propósitos. Uma carta provavelmente machucada, ferida, doída, sangrada, de um pastor que ama a sua igreja e quer trazê-la de volta ao verdadeiro caminho do Evangelho. Este é Paulo, um pastor que ama a igreja, e como todo pastor que ama a sua igreja, sangra por ela, chora por ela. Queridos, esta carta se perde, até que então nós temos uma terceira carta, que é esta que está na sua Bíblia, a carta que chamamos de segunda carta de Paulo aos Coríntios. E eu quero adiantar para vocês que neste momento da história já é uma carta de reconciliação. Aleluia! Glória a Deus! Porque isso precisa ser obra do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode nos converter dos nossos maus caminhos. Quantas vezes nós vemos igrejas se distanciando do Evangelho, se afastando do Senhor, caindo nas garras de uma teologia liberal, caindo nas mentiras dos falsos pastores, dos falsos mestres, dos falsos apóstolos, teologias humanistas que em nada glorificam ao Senhor. E esta carta, se os irmãos bem lembram, e eu quero desafiar você depois desta manhã a relê-la durante a semana com os olhos que eu quero propor a mim e a você agora. Uma carta que certamente é a carta mais rasgada de Paulo, sangrada, sofrida, porque ele amava esta igreja. Você sabe. E Paulo chega um momento que ele diz: eu agora falo como um louco. Lembram disso? Eu agora falo como um louco, porque eu não deveria estar dizendo isso para vocês, mas vocês me forçam, porque vocês estão atrás de falsos mestres, falsos doutores, falsos apóstolos, e vocês me rejeitam o ministério. Quantas vezes eu sofri por vocês? Quantas vezes eu fui chicoteado? Quantos naufrágios? Quanta luta para que essa igreja fosse plantada, e agora vocês me viram as costas. Querido, esta é a carta de um apóstolo, de um pastor que ama a sua igreja. Os pastores desta igreja se preocupam com você, querem trazer você de volta à palavra do Senhor. Este é o contexto do texto que eu e você leremos. E eu quero ler com vocês nesta manhã o capítulo 1.
até do verso 1 até o verso 16. Mas como eu comentei, eu quero ler, e à medida que for lendo, eu vou comentando com vocês. Porque, como eu disse, é uma carta de reconciliação. E o apóstolo Paulo falará para mim e para você, falará para esta carta, para esta igreja, sobre 3 palavras que ele entende que são essenciais para que uma igreja se envolva com a obra missionária. Paulo, o missionário, escreveu esta carta para uma igreja que durante muito tempo se rebelou contra o ministério dele, mas que agora é uma carta de reconciliação, onde ele está chamando a mim e a você de volta para a obra missionária. Quais 3 características Paulo espera encontrar como missionário naquela igreja, para que então essa igreja seja tida por Deus como uma igreja que verdadeiramente se envolve na obra missionária? Eu quero que você se atente para isso nesta manhã. Comecemos então, queridos, capítulo 1 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, não é porque eu quis, não é porque um dia eu acordei e disse assim, hoje eu não estou fazendo nada de novo, decidi o apostolado. Queridos, a convicção do chamado de Deus para a sua vida, para a minha vida, pela vontade de Deus. E essa carta foi escrita a 4 mãos, junto com o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Uma carta, então, que deveria ser lida por toda uma região. Paulo pretende, com essa carta, não atingir meramente uma comunidade, mas ir muito além. Várias comunidades receberão esta carta. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Por que Paulo inicia sua carta trazendo esses atributos de Deus? Eu e você precisamos nos indagar sobre isso. Por isso eu comecei dando contexto para vocês. A vida missionária não é uma vida fácil. A vida missionária é uma vida de grandes dificuldades, onde não apenas o missionário se coloca em risco, mas muitas vezes a nossa família também se coloca em risco. E quando nos falta, no meio de tudo isso, uma igreja que nos apoie, como esta igreja não estava apoiando o ministério de Paulo, queridos, nós já temos tantos problemas lá fora, como missionários. E se nós percebemos que nos falta a igreja, eu preciso confiar em Deus, porque somente Deus é o Pai de misericórdias e de toda consolação. Quem consolará o meu e o seu coração é Deus. Paulo sabe disso. Paulo sabe que Deus resolverá todos os problemas ministeriais que ele tem enfrentado. Porque a obra é de Deus, não é minha, não é sua, mas do Senhor. E Paulo está dizendo que quem o consola, quem derrama misericórdia sobre ele, é o Pai e o Deus
a quem ele serve. Queridos, muitas vezes na minha caminhada, na sua caminhada, haverá momentos de grande dificuldade. Nós não seguimos teólogos da prosperidade, nós não seguimos estas falsas igrejas que têm se espalhado no Brasil. O nosso evangelho é o evangelho da cruz, que nos levará para a glória, é verdade, mas continua a ser o evangelho da cruz. Verso 4: e ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Nesse trecho que nós leremos hoje, Paulo dará 2 razões por que eu e você sofremos. E ele acabou de dizer a primeira. Paulo é um pastor que sofre. E ele então dará para mim e para você 2 razões por que na nossa caminhada cristã, eu e você, sofremos. E ele acaba de dar a primeira razão. Você sofre na sua caminhada cristã, porque uma vez consolado, você consolará o seu irmão que sofre. O problema do sofrimento é que muitas vezes eu e você fechamos, nos trancamos dentro de nós mesmos, porque nós não conseguimos enxergar que Deus está no controle do nosso sofrimento. Paulo está enfrentando toda aquela tribulação, inclusive com a igreja, para que, uma vez que ele seja consolado, ele possa consolar outros missionários, que talvez já tenham sido abandonados pelas suas igrejas enviadoras. Queridos, quantos missionários mundo afora retornam do campo porque suas igrejas cortaram o sustento financeiro, pararam de escrever carta, pararam de orar por eles. Paulo viveu isso com esta igreja, e ele está dizendo nesta manhã, o Espírito do Senhor está dizendo para mim, que o nosso sofrimento não é sem propósito. Nenhum missionário no mundo sofre sem propósito, nem eu, nem você, que está aqui nesta manhã, porque quando você receber o consolo do Senhor, você deverá olhar para o outro seu irmão, e consolá-lo, com o consolo que você recebeu. Esta é a primeira razão porque eu e você sofremos. Sofremos porque uma vez consolados, consolaremos. Mas Paulo então continua o texto, verso 5, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Quem é o modelo do sofrimento para Paulo? Quem é o modelo de sofrimento para mim e para você? Cristo. Cristo sofreu, e sofreu por quê? Sem propósito. Cristo sofreu para que eu e você fôssemos eternamente consolados. Por isso que agora Paulo apresenta Cristo como um modelo do Cordeiro de Deus sacrificado pelo pecado do mundo. Ele sofreu, mas Cristo também recebeu o consolo do Pai. E por causa do consolo que Cristo recebeu do Pai, Ele agora pode consolar a mim e a você nas nossas tribulações. Verso 6: mas se somos, eu e você, querido, atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, igreja, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Eu disse que seriam 3 palavras nesta manhã. A primeira dela é identificação. Olha o que Paulo está dizendo para a igreja. Você sabe por que nós sofremos? Porque a igreja
Quando o missionário sofre, sofre junto. Sabe por que Deus consola o missionário? Porque quando nós recebemos consolo, vocês são consolados também. Identificação. Uma igreja que é a igreja que o missionário precisa para exercer o seu ministério lá fora, é uma igreja que se identifica com ele. E quando eu falo que se identifica, queridos, eu não estou dizendo meramente termos a foto do missionário pregada em algum lugar. Eu estou dizendo de você se importar com aquela família missionária. E hoje nós temos tantas facilidades. Nunca hoje foi tão fácil acompanhar um missionário em quaisquer lugares do mundo. E quando eu falo repetidamente a palavra missionário, eu só posso pensar em famílias que estão no campo, missionários que foram com suas crianças, marido, esposa, crianças, para uma outra língua, para uma outra cultura, missionários que levaram seus filhos para longe da segurança do seu país, da sua cultura, segurança da sua família, levando os filhinhos para longe de vovô e de vovó. Paulo está dizendo que ele quer uma igreja que se identifique com o ministério dele. Esta é uma igreja que verdadeiramente apoia a obra missionária. E isso, queridos, não precisa ser terceirizado. Isso é algo que você pode fazer. Pegar a revista Alcance, que traz todos os contatos de todos os missionários da PMT, ligar, entrar em contato, chamar as crianças no WhatsApp e dizer: eu quero orar por você. Você já pensou o impacto que isso teria na vida de uma criança que está na China, na Índia, longe do vovô, longe da vovó, num país de língua estranha, enfrentando tudo aquilo para o que os seus pais se prepararam, mas muitas vezes os nossos filhos não. Verso 7: a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim também vocês serão da nossa consolação. Queridos, uma igreja que se identifica com o missionário, ela se alegra quando ele se alegra, ela se entristece quando ele se entristece, porque o missionário não é apenas uma foto no mural, mas é alguém que realmente é acompanhado por você. Verso 8: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da vida. Paulo não está brincando, queridos. Não foi alguém que chegou e pisou no dedão dele e ele, doeu, machucou. Ele se desesperou da vida. Você está vendo que ele não está medindo as palavras. Ele está fazendo com que a igreja perceba como que para ele tem sido difícil a caminhada ministerial. Assim tem sido com seus pastores, assim tem sido com os líderes desta igreja, assim é com tantos outros que estão espalhados ao redor do mundo, pregando o evangelho. Quantos não se desesperam da vida? Verso 9: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita mortos. Eu falei para vocês que Paulo daria duas razões pelas quais eu e você sofremos. A primeira é porque quando você for consolado, você precisa se responsabilizar pelo seu irmão. Console-o, saia do seu mundinho, saia dessa vida ensimesmada e saiba que quem está sentado ao teu lado, talvez hoje, neste banco de igreja,
esteja sofrendo silenciosamente e talvez não tenha ninguém para se importar com ele, a não ser que você se importe. E isso é uma responsabilidade sua. A segunda razão pela qual eu e você sofremos, Paulo acabou de dizer para mim e para você, para que eu e você dependamos totalmente de Deus. É o que nós acabamos de ler. Queridos, quantas vezes eu e você pensamos que tudo depende de mim e de você, é a minha inteligência e a força do meu braço, mas Deus planeja o sofrimento para que isso seja abalado, para que essa idolatria, onde você se coloca sentado num trono que não te pertence, você seja derrubado no chão, e você então, como o apóstolo Paulo, entenda, compreenda, que eu e você devemos confiar somente no Deus que ressuscita mortos. Ele está dizendo para mim e para você, que na caminhada ministerial, ele já esteve à beira da morte, mas ele confia no Deus que ressuscita mortos. Ainda que eu, na minha caminhada cristã, tenha que enfrentar uma sentença de morte e morra, eu tenho certeza que Deus pode tanto me livrar, como me ressuscitar. Amém, igreja? Então você sofre por duas razões. Eu sofro por duas razões. Primeira, para consolar o meu irmão. Segundo, para depender totalmente do Deus que ressuscita mortos. E isso, querido, precisa mudar a minha postura e a sua postura. Verso 10, esse Deus, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Se nós caminhamos juntos até aqui e percebemos o que Paulo está trazendo para a igreja, nesta primeira palavra, identificação, uma igreja que se identifica com seu missionário, é uma igreja que, olha a segunda palavra, ora por ele, mas não ora no atacado, ora no varejo, porque acompanha esse missionário, tem ligado para ele, sabe pelas dificuldades as quais os filhos dele têm passado no campo missionário, sabe das dificuldades da esposa, sabe das dificuldades dele. Então não é aquela oração, Deus abençoe todos os missionários, amém. Não, eu quero orar pelo Bira, pela dificuldade e desafio do ministério dele, daquilo que ele coloca nas cartas, e eu quero ler essas cartas, eu quero realmente me importar, porque o missionário no campo é a igreja no campo. O missionário no campo não é alguém que você enviou, e seja lá o que Deus quiser. A IPN, ela está espalhada por todo o planeta Terra, por meio dos seus embaixadores enviados, os missionários. Hoje esta igreja, ela investe em 50% dos missionários da APMT. Queridos, 50% dos missionários acompanhados hoje pela IPN são da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Onde esse missionário enviado por vocês está, é a Igreja Presbiteriana Nacional que está lá. Esse é o entendimento bíblico que eu e você precisamos ter. Mas a segunda palavra desta manhã está no verso 11. Ajudando-nos também vós, igreja, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Uma igreja que se identifica, que verdadeiramente acompanha o ministério pastoral, o ministério missionário, é uma igreja que ora pelos seus pastores, é uma igreja que ora pela sua liderança, nome a nome. É uma igreja que liga para o pastor Marco Antônio e pergunta: pastor, está tudo bem?
Pastor, o Senhor tem algum motivo pelo qual eu posso orar pelo Senhor? Que liga para os seus pastores, que liga para os seus presbíteros, e ao invés de só receber, doa vida, doa o consolo que você tem recebido. Meus irmãos, entregue tudo isso que Deus tem derramado na sua vida. Ore pelos seus pastores, ore pela sua liderança, ore pelos missionários, porque se nós estamos identificados uns com os outros, nós somos uma mesma família. E a função da família é cuidar uns dos outros. Família cuida. E Paulo quer uma família que caminhe com ele. Eu quero uma família que caminhe comigo. Nossos pastores querem uma família que caminhe com eles. Os missionários precisam de uma família que caminhe com eles. Queridos, mas indo para a conclusão, algo maravilhoso vai acontecer nesses últimos versos. Surpreendente, algo que eu quero que você agora tenha bastante atenção. Paulo quer uma igreja que se identifique com ele. Paulo quer uma igreja que verdadeiramente ore por ele. Esta é a igreja verdadeiramente missionária. Mas existe uma terceira e última palavra, a partir do verso 12. Porque a nossa glória é esta. E surpreendente é você imaginar que em algumas versões de Bíblias em língua portuguesa, essa palavra glória está escrito orgulho. Eu acho isso sensacional, a escolha. Olha só, porque o meu orgulho, o nosso orgulho santo é este: o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para vocês, igreja. Por que os pastores têm se gastado? Por que os presbíteros têm se gastado? Por que os diáconos têm se gastado? Por que os missionários têm se gastado? É para ver a igreja do Senhor espalhar-se por toda a terra, porque aonde a igreja vai, a glória do Senhor é conhecida. E é disso que Paulo se orgulha. Se tem algo que eu me orgulho, é que eu tenho a consciência tranquila de que não sou como esses falsos pastores que exploram a fé, que roubam da igreja. Eu tenho a consciência tranquila que o trabalho que o Senhor me deu para fazer, eu tenho feito. Verso 13. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis, e espero que o compreendereis de todo. Queridos, agora vem a parte que para mim é surpreendente nessa carta, principalmente se você lembrar de todo o contexto que no início eu te dei, sobre as dificuldades imensas de relacionamento com estas comunidades que Paulo teve. Assombre-se. Veja o verso 14. Como também, já em parte, nos compreendestes, que somos nós, missionários, somos o que para a igreja? Os missionários são a glória da igreja. Mas não é só isso. Paulo vai completar a ideia. Como igualmente, vocês, igreja, são a nossa glória. Quando? Está escrito aí na sua Bíblia. No dia do Senhor. Você sabe quando é o dia do Senhor? No dia em que o Senhor Jesus retornar e todo olho verá. No dia do grande julgamento. Queridos, o que Paulo está dizendo para mim e para você, o que a igreja está dizendo, o que a igreja está ouvindo de Paulo aqui em Corinto, é que no dia do grande julgamento, a nossa glória será Jesus no trono da sua glória, chamará os missionários, chamará o Bira, e vai dizer para o Bira: Bira, esta é a igreja que
nunca desistiu de orar por você. A Igreja Presbiteriana Nacional. Queridos, vocês são a glória do missionário. Existe uma multidão de anônimos que ora por nós, mas um dia nós conheceremos essas pessoas. E no dia do julgamento, no dia do juízo final, Jesus chamará as igrejas, chamará os missionários e mostrará que houve igrejas que nunca desistiram, houve igrejas que nunca voltaram atrás, houve pessoas que, apesar de todas as dificuldades, continuaram a investir no ministério de Paulo, continuaram a investir no ministério missionário, transcultural. Queridos, como também já em parte vocês compreenderam, nós missionários somos a vossa glória, igreja, como igualmente vocês, igreja, são a nossa glória no dia do julgamento do Senhor. Eu quero ver vocês lá, amém? Eu quero saber de todos os missionários que vão ter um orgulho santo, porque vão conhecer cada um de vocês que nunca desistiu de orar por eles, nunca desistiu de apoiar a cada um deles. Queridos, está escrito na minha Bíblia, está escrito na tua também. O missionário precisa ser visto como uma glória para você, não um peso. Não alguém que você tem que dar uma ofertinha para ver se ele tem um Natal melhor. Pelo amor de Deus. O missionário precisa ser visto como a tua glória, porque vocês são a glória desse missionário. E um dia, queridos, tudo isso que hoje está encoberto será revelado. Concluindo, verso 15 e 16, com esta confiança, com a confiança de que eu sou a glória de vocês, e vocês são a minha glória, resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício, no grego, uma segunda graça. Queridos, como é bom receber um missionário. Você já recebeu um missionário na sua casa? Já hospedou uma família missionária na sua casa? Tenho certeza que Janete já, várias vezes. E a gente não é abençoado por isso? É isso que Paulo está dizendo, segunda graça. Você quer receber uma segunda graça da parte do Pai? Receba famílias missionárias na sua casa. Hospede. Verso 16. E eu espero, por vosso intermédio, passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me com vocês e ser encaminhado, porque a missão não terminou. Paulo está dizendo, eu preciso da igreja. Não se faz obra missionária sem que exista uma igreja enviando e apoiando. E Paulo está dizendo isso hoje para aquela igreja. Eu preciso de vocês. Todo missionário precisa de vocês. Igreja Presbiteriana Nacional. Eu jamais vou esquecer aquele culto, em dezembro de 2008, quando vocês enviaram a mim e a minha família para o campo missionário. Mas eu queria dizer nesta manhã, que eu ainda preciso de vocês. Existe um ministério a ser feito. Os missionários precisam de vocês. E eu quero orar por vocês nesta manhã. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Ó Pai amado, as 3 marcas de uma igreja que se envolve na obra missionária, ó Senhor, é identificação, é oração e glória, Pai, que nós possamos nos envolver na obra missionária, sabendo que é ela, pela pregação do Evangelho, pela plantação de novas igrejas, que espalham a Tua glória, Senhor,
Incendeia, Senhor, o nosso coração com o amor da Tua palavra, Senhor, porque somente a Tua palavra nos levará até os confins da terra. Somente o Teu Santo Espírito nos levará até os confins da terra, Senhor, porque queremos que todos os povos louvem ao Senhor, porque queremos que a Tua glória se espalhe por toda a terra, até a volta do Senhor Jesus. Pai, eu quero Te agradecer pela Igreja Presbiteriana Nacional, porque ela é uma igreja que se identifica, que ora, e que sabe que a glória dela está em apoiar a obra missionária. Mas, Senhor, eu sei que nesta manhã, cada um de nós também podemos fazer a nossa parte, ligarmos, escrevermos, orarmos, escolhermos uma família missionária para acompanharmos. Ó Deus, coloca esse desejo no coração das pessoas que ouviram esta mensagem nesta manhã. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.